O seguinte participante volve a ser vir desde Brasil, é como unha continuación dun relatorio que tivemos o ano pasado das mandalas das que falou xa a nosa decana esta mañá. E o título da palestra é Colorindo mandalas con R, explorando cores e gradientes en curvas planas. O ponente é Joao Paulo Santos e bueno, a coautora é Lucián Ferreira Alcofarado, que foi a que falou o ano pasado máis en concreto das mandalas, que será a ponente que peche a xornada deste ano. Entón, poñemos o vídeo e despois intentamos, a ver se con máis éxito, pois falar con ele. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é João Paulo. Eu vou apresentar para vocês a palestra Colorindo Mandalas com R, explorando gradientes em curvas planas. Sejam bem-vindos à 10ª jornada de usuários em R, de usuários de R em Galícia. Esse trabalho foi feito em conjunto com a professora Luciane e é um esforço para expandir a capacidade do R utilizando elementos matemáticos. Nós vamos focar nos desenvolvimentos utilizando curvas planas e os detalhes serão discutidos ao longo dessa apresentação. Bom, nós pretendemos passar por esse resumo, uma breve introdução, falar do estágio dos desenvolvimentos que nós fizemos, que ainda estão em desenvolvimento, alguns elementos, falar um pouco sobre o algoritmo do processo de construção, o modelo de cores que nós utilizamos, que foi o modelo RGB, focamos nele por conveniência, alguns resultados com um método de coloração, de que espero fique mais claro mais adiante, e, por fim, considerações e referências. Bom, nosso objetivo, de forma um pouco mais detalhada, é falar sobre os métodos de coloração de mandalas, que são figuras com simetria radial, que foram construídas utilizando o R. Nós focamos nas curvas planas. No entanto, não há uma restrição para apenas essas curvas planas com expressões paramétricas. Em seguida, nós utilizamos homotetias, rotações e translações para o processo de construção. Os detalhes serão discutidos mais adiante. E focamos na utilização da capacidade gráfica do R para gerar essas figuras. Nós, a princípio, falamos das mesmas cores em um mesmo nível. Um nível vai ser uma construção específica. E tem, para coloração no mesmo nível, 2 métodos. E nesse resultado em particular, nesta apresentação em particular, a diferença é cores distintas no mesmo nível. E aí nós podemos reutilizar o processo sequencial, o processo aleatório e as cores do tipo gradiente. Bom, a capacidade do R já é conhecida para a visualização, né? Tanto que é uma linguagem de programação e ambiente estatístico voltada para análise e visualização de dados, foi desenvolvida por estatísticos, então o foco é bem forte nos aspectos estatísticos, com muitos pacotes muitos pacotes disponíveis que podem ser utilizados, permite extensão, porque ele tem código aberto, ou desenvolvimento de outros pacotes, funções, enfim, depende de como você quer utilizar. Bom, do ponto de vista da matemática, nós podemos utilizar o R também. Aí tem uma expressão, no caso, uma função de 2 variáveis, razoavelmente conhecida, pelo menos eu acredito nisso. Mas o nosso objetivo é focar nesse tipo de construção, não construções 3D, mas superfícies matemáticas, mas sim utilizar matemática e dentro do R. Optamos o R porque
tínhamos em mente alguns elementos, como foco na programação, extensão da capacidade, o software é livre, enfim, alguns elementos após discussão, nós optamos que seria interessante trabalhar utilizando o R para fazer essas construções. Essas são algumas das construções que nós fizemos. Nós vamos detalhar os passos utilizados. Então, aqui nós temos uma figura colorida, utilizando um padrão específico de cores. Na segunda figura, uma figura com simetria radial também para coloração. E aí, na terceira, já temos alguns detalhes um pouco diferentes, mas o processo para as 6 figuras é o mesmo. O que muda é a escolha das referidas cores do processo de coloração. Nas a primeira, a segunda e a quarta figura são a mesma curva plana. Mais adiante eu já mostro. A terceira figura e a sexta figura são mesma curva também. Não, desculpa, não são. A terceira figura é um astroide e a quarta figura é um deltoide. Esta figura com fundo vermelho é uma lemniscata de Gerono parcial. Enfim, nós vamos discutir o processo para gerar esse tipo de resultado. Nós já fizemos alguma coisa nesse sentido, eu vou mostrar alguns resultados também mais adiante. E aqui nós temos alguns outros resultados utilizando os elementos do tipo gradiente, que é o que dá o título ao trabalho em questão. Nós pretendemos discutir a forma de coloração disso, são modificações pequenas em relação aos itens já discutidos em outra ocasião. Bom, os detalhes começam com a escolha de uma curva paramétrica. Aqui nós temos algumas curvas com respectivas expressões paramétricas, existem, são fáceis, aqui no caso, circunferência, elipse, deltoide, cardioide, lemniscata de Gerono, lemniscata de Bernoulli, todas elas têm expressões explícitas para a implementação. Aqui tem um estágio inicial do processo de construção que vai levar aquelas curvas coloridas. Então, nós tivemos alguns estágios de desenvolvimento, no momento 3. Nós primeiro escolhemos a curva, depois fizemos um processo de rotação desses elementos dessa curva, no caso aqui o cardioide, então aqui tem uma rotação de 90 graus, sobreposta ao cardioide. Depois eu fiz uma outra rotação de mais 90 graus e mais 90 graus e chegamos à curva chamada curva de nível 1. Nessa curva de nível 1, estágio 1, nós fizemos uma rotação no sentido horário e depois uma rotação no sentido horário e deu origem a essa composição aqui, sem essa figura ao centro. A figura ao centro, nós fizemos uma compressão e ajustamos, no caso aqui, empiricamente, para que obtivéssemos essa composição. Então, aqui tem o que nós chamamos composição. A figura de fora, ora, nós chamamos nível 1. Bom, aqui tem a lemniscata de Gerono e, ao lado, à direita dela, já temos uma composição. Então, fora, nós podemos ver a lemniscata de Gerono com rotações sucessivas, e depois, mais ao centro, à medida que deslocamos em relação ao ponto central, são homotetias
das figuras rotacionadas. Mais à direita, nós temos uma lemniscata de Bernoulli, com uma rotação de 90 graus, e homotetias sucessivas, aí no caso, 4 homotetias. Nessa lemniscata de Bernoulli, nós restringimos o parâmetro T de forma a só pegar uma parte da lemniscata. E como nós fizemos isso? A resposta é matemática. Utilizamos rotações, a fórmula de rotação, aquela fórmula conhecida de rotação. Então, esse ponto rotaciona para este ponto por meio da fórmula de rotação envolvendo cossenos e senos. Também utilizamos contração, que consistiu apenas numa multiplicação por uma constante menor que 1. E deslocamentos, nesta apresentação não tem as translações, mas é possível fazer. Mas nessa apresentação nós focamos apenas na rotação e nas homotetias. Aqui estão alguns resultados das composições que nós inicialmente construímos nesse estágio 1. Então, vocês podem observar que existem várias possibilidades de composições. Aqui nós focamos em algumas curvas em específico, circunferências, elipses, lemniscatas, deltoides, astroides e espirais. Aqui está um código. Já nesse código, nós já começamos a considerar os esquemas de coloração, as cores RGB. No R, nós optamos por ficar com aquelas cores disponíveis no R na função colors, são 657 cores. E o processo basicamente consiste em chamar o ggplot, definir a quantidade de pontos, aqui definimos de forma aleatória essa quantidade de pontos, o parâmetro, a curva, especificar a curva, construir a tabela de dados e depois abrir a janela de plot e, em seguida, iterar para fazer a rotação. Após a rotação, nós obtivemos o que a gente denominou, em algum momento, o estágio 1, né, o nível 1, a curva de nível 1, e essas curvas nós fizemos a coloração. No caso aqui, a coloração é preto, azul, ciano, verde e vermelho, e a quantidade de cores escolhidas é a quantidade de homotetias. Esse é um detalhe desse segundo estágio do processo de coloração. A quantidade de homotetias realizada é idêntica à quantidade de cores, e aqui nós temos um exemplo. Então, aqui eu tenho o deltoide, tem uma rotação do deltoide, e esse está nível 1, essa figura aqui, esse deltoide rotacionado em conjunto com o deltoide inicial, é o que nós chamamos figura de nível 1. E aí vamos colorindo à medida que vamos fazendo as homotetias com uma cor específica. E o resultado algumas figuras estão na tela. Nós temos uma lemniscata rotacionada com cores específicas escolhidas do meu gosto. Também tem mais à direita uma outra figura, só que agora com mais homotetias, e a quantidade de rotações é a mesma que a anterior. Mas à direita, agora nós já temos muitas homotetias e mais rotações, então o processo de sobreposição de cores gera essa figura que, do meu ponto de vista, é extremamente bonita. Prosseguindo, agora modificando a figura, a curva plana inicial, aqui nós temos lemniscata de Bernoulli, parcial, e as cores são escolhidas dentro daquele conjunto de cores, assim como nas demais, mas o que nós mudamos é o intervalo de coloração, mais ao centro e mais à direita, uma outra cor, só que agora nós já atingimos a escala de cinza,
E, por fim, uma cor que utiliza cores gradientes. Bom, mais alguns exemplos, e existem muitos deles. Eu gostaria de comentar as duas últimas, que são os processos de coloração que a gente chamou aleatórios. Nós fizemos uma escolha inicial das cores de forma aleatória, depois fizemos amostras com reposição dessas cores. E o foco, podemos resumir o trabalho dessa forma aqui, que escolhe a paleta de cores e para cada nível a gente adiciona uma cor para todos os pontos do nível. E no modo aleatório é a mesma coisa, só que nós escolhemos a paleta de forma pessoal, aleatória, e em seguida os níveis a gente preenche com as cores específicas escolhidas de forma aleatória. Bom, e aí elaboramos um processo que nós chamamos algoritmos, mas não é exatamente um algoritmo, porque ele não precisa ser executado nessa ordem, ok? Bom, todos esses resultados estão aí em um e-book que foi publicado em conjunto com outros docentes. Se acaso quiserem observarem mais detalhes, nós focamos no processo de construção passo a passo, todos os códigos estão disponíveis. É um processo que nós deixamos todos os códigos de forma completa, então há uma certa redundância no código, pode ser acessado diretamente aqui, ou, se preferirem, o QR Code. Enfim, agora, a questão é, existem outras possibilidades para o processo? Bom, nosso ponto de vista é que sim, existem muitas outras possibilidades, principalmente, primeiramente, por mudando o método de coloração. Se ao invés de nós colorirmos a construção de nível I, todos os pontos por uma mesma cor, nós modificarmos o processo de construção, colorirmos cada ponto de uma cor, ou cada conjunto de pontos de uma cor, de forma sequencial ou aleatória, nós poderemos obter muitas e muitas possibilidades. E é isso que está sendo ilustrado nesse código. Então, vejam que a definição da figura segue o mesmo padrão do padrão anterior, só que agora nós vamos utilizar uma cor sequencial, no caso aqui utilizaremos as cores de 1 a 50 da função colors, e isso daí será feito replicando essas cores. Então, o resultado é esse daqui. Vejam que nós entramos em uma escala de cores um pouco diferente do que nós temos mostrado, o que nós mostramos. Então, aqui nós ficamos com azul, vermelho, azul claro, enfim. E aqui nós temos apenas uma rotação da lemniscata. Nós deixamos isso para tentar deixar um pouco mais claro a coloração em si. Aqui são alguns resultados, agora um pouco mais, com muito mais rotações e com muito mais cores. Aqui nós temos à esquerda as cores de 1 a 50, com rotações a mais. À direita, as cores de 154, 250, que nós ficamos aí com uma parte das cores em cinza, só que nós temos muitas rotações e deu esse resultado, do nosso ponto de vista, interessante. Algumas outras cores, só que agora nós mudamos a figura, no caso aqui o asteroide, sobrepomos com o fundo preto, e aí você perde alguns pontos que são coloridos em preto também, então você não distingue a figura do fundo, e aí fica um pouco menos perceptível o asteroide. Aqui, mais à direita, o fundo vermelho, e com as cores de 1 a 26 para a lemniscata de Gerono, de Bernoulli parcial, são algumas das possibilidades apresentadas. Agora tem uma figura um pouco diferente, no qual nós utilizamos todas as cores disponíveis, ou seja, 657
muitas rotações e mantemos lemniscata de Bernoulli e à direita o deltoide. Vejam que, mudando a figura, o processo, mudando a curva plana, o resultado é praticamente diferente. Na verdade, é bem diferente, porque nós temos várias estruturas na primeira que não existem na segunda. Bom, por fim, as cores gradientes, no qual nós contabilizamos a quantidade de rotações e de pontos, e pegamos a cor gradiente para o processo. Em ambos os casos, nós temos a mesma estrutura. Aqui, mais uma cor gradiente, eu vou mudando o processo de utilização das cores. Vejam que a última aqui é uma coloração gradiente, no qual eu estou retomando aquele processo de fazer aleatorização, de buscar as cores. Então, à direita é a utilização dessas cores, mas de forma aleatória. À direita são as cores à esquerda, mas pegas de forma aleatória. As cores à esquerda são pegas de forma sequencial. Bom, por fim, nós temos algumas conclusões, observações, né? Nós temos interesse nesse processo, que é expandir a capacidade do R. Nós achamos que dá para fazer muita coisa com isso. Ficamos limitados a esse processo de curvas planas, mas não necessariamente é a única ferramenta. Acreditamos que existe um certo potencial que pode ser explorado e que existem muitas outras possibilidades. No momento, é isso que conseguimos desenvolver, mas estamos trabalhando com outras perspectivas de desenvolvimento. Caso vocês queiram entrar em contato, esse é o nosso contato. Desde já agradecemos pela atenção. Muito obrigado. Boa tarde, Joao, bo día para ti. Estás nos a oír? Sí, perfecto. Decía que boa tarde ou bon día para ti. Obrigada por poderte conectar e estar con nos estes momentos, ¿no? E poder facer esta conexión desde Santiago con Brasil. Bueno, primeiro decir que gostei moito da túa palestra e bueno, tiña unha curiosidade e é que, bueno, con todas estas mandalas tan bonitas, non sei se en algún momento pensastedes en facer algunha impresión, en facer algunha exposición, porque nós, por exemplo, aquí na nosa facultade, na parte de abaixo, temos unha exposición de resolucións de ecuacións diferenciais que tamén dan unhas imaxes moi bonitas. Non están feitas co R, creo que están co MATLAB, non estou segura, pero ao mellor... Pero, bueno, é unha idea, porque son moi bonitas as figuras que facedes. É uma sugestão. Nós apresentamos alguns resultados desse trabalho aqui no nosso trabalho, e algum professor, uma professora falou isso. Mas é uma boa ideia, nós não tínhamos pensado em fazer uma exposição nesse sentido. De início, estávamos apenas tentando desenvolver, mas quem sabe, já é uma ideia inicial para pensarmos. Talvez no ano que vem consigamos fazer algo nesse sentido. Tamén hai algunha publicación, non estou segura, non me quero confundir, pero creo que é da Real Sociedade de Matemática Española, creo que tamén hai un libro tamén de figuras xeométricas que o teño na casa, que che vou a mandar e para que vexas, no? Que tamén é un libro moi bonito, moi entretido, e que tamén fixeron unha exposición tamén itinerante por diferentes universidades de España, e a verdade é que é moi, moi bonito.
Eu agradeço. Se você Sí, mandar, pois che mando. até procurá-lo, mas aguardo o seu envio. Sí que cho mando, sí. Bom, vai ser de grande ajuda. Acredito que a Luciana também tem interesse nesse. E para finalizar, pois gustaríame decir que, bueno, aparte de que gostei moito da túa palestra, pois decir tamén que me pareceu moi didáctica porque explicaches todo o procedimento de como se fai unha mandala, pero aparte, pois fuches moi amable de compartir todo o código R con nós, que estará disponible tamén nos vídeos para que calquera o poida reproducir. O sea, que felicitacións pola miña parte. Os códigos, de forma geral, estão disponíveis nesse e-book que nós disponibilizamos o link. Esse método em particular dos últimos resultados que nós apresentamos, não. Mas o código base está no e-book. Caso alguém tenha interesse ou queira entender e discutir, também estamos livres ao contato, ou ter um contato de e-mail, ou se você com o seu contato, você tem nossos contatos. Sí, eu teño contacto de todos, se alguén quere contactar con algún dos relatores ao longo do día de hoxe, me pedides o correo e eu volo facilito. Non sei se na sala alguén quere facer algún comentario. Parece que non hai ningún comentario. Aquí xa empeza a ser un pouco tarde e a parte está diluviando despois de un largo verán. Entón, estamos pouquiños realmente aquí agora. Agradecemos de verdad que estés a estas horas con nós, que xa estabas desde fai moito tempo, porque eu xa levo whatsappeando con el, e para el era moi cedo, de verdad. E nada, pois un forte aplauso e espero que nos podamos conocer algún día en persona.